Futuro do trabalho, leveza e produtividade. Será que é possível esses dois assuntos aparentemente tão antagônicos coabitarem o mesmo espaço? Bom dia! Seja bem-vindo ao Segunda Segura desse dia 29 de abril, onde a gente vai estar falando justamente sobre leveza e produtividade. Será que é possível ter no ambiente de trabalho esses dois atributos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, e se é a primeira vez que você está aqui no Segunda Segura, manda um oizinho, aproveita, vai lá no aviãozinho, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O Segunda Segura é um bate-papo justamente para que você possa iluminar a sua liderança e fortalecer a semana com assuntos que vão ampliar justamente a sua consciência e percepção sobre a forma de você trabalhar, a forma de você se relacionar com as pessoas, a forma de você exercer a sua liderança, tá bom? E se você está assistindo essa nossa conversa depois na gravação, não deixe também de compartilhar, mas de deixar aí o seu oi, o seu comentário, a sua pergunta, tá bom? Que eu sempre olho depois para ver os comentários, certo? Então, oi para Dayana, para Tássia que entraram, para o Araújo Santos aqui que também entrou. Então, gente, tem algo que eu comento e falo muito com todos os líderes que eu atendo, com as empresas que eu trabalho, o quanto... Bom dia, Tássia, bom dia. As empresas que eu trabalho, que é necessário a gente ter hoje: leveza, produtividade e inovação. Né? A gente precisa estar andando com essa tríade muito claro. Nós que somos líderes, a gente tem equipe, e mesmo você, Carol, eu não tenho equipe, né? Mas eu sou um profissional autônomo, ou eu sou um analista, eu sou um especialista na minha área, mas nós estamos nos relacionando a todo momento com diversas pessoas. Então, nós temos que ter muito claro essa tríade: leveza, produtividade e inovação para o nosso dia a dia de trabalho. Por quê? E aqui eu vou voltar um pouquinho para falar com vocês como era o mercado de trabalho que muitos de nós conhecemos. Durante muito tempo se focou, né? Se olhava o mercado de trabalho como um lugar de resultado, busca de resultado desenfreada, né? Pressão por resultado, por meta. Não que não seja assim, certo? Mas eu quero só demonstrar, e muito dessas questões relacionadas à inteligência emocional, empatia, foram sendo deixadas de lado como sendo algo que era desnecessário, ou algo que é acessório, se tivesse melhor. Bom, a gente foi evoluindo nesse processo, e aí vieram aí, né, o surgimento das soft skills, as pessoas valorizando justamente a máxima aí que a gente, muitos de nós vemos, a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. O que é esse comportamento? Esse comportamento são as soft skills, é a ausência dessas competências comportamentais, emocionais ou socioemocionais, como a gente fala, né? E que é isso que hoje define um profissional. Por quê? Porque a técnica a gente desenvolve, né? Ela é mais acessível, que são as hard skills que a gente fala. Bom, mas hoje a gente tem uma modificação disso, né? A gente tem as soft skills, a gente tem as hard skills, que são as competências técnicas, né? Que a gente tem, que é como eu faço o que eu preciso para fazer o meu trabalho. A gente tem as tech skills, né? Que tem a ver com competências relacionadas à tecnologia, e green skills, né? Então, competências relacionadas à sustentabilidade, competências verde, que é o que a gente chama, que são hoje as mais raras do mercado. A cada 8 profissionais, 1 tem essa competência. E é importante a gente falar justamente disso. Por quê? Porque o mercado de trabalho ele tem mudado enormemente. Existe sim uma pressão por resultado muito grande, existe essa busca de metas, e a gente não pode viver num pensamento utópico de que as empresas não vão buscar resultado. A empresa ela existe para dar resultado, né? E a gente tem que entender isso. Então,
Ok, mas dentro dessa busca de resultado, existe espaço para que eu tenha melhores resultados com leveza, né? Melhores resultados com leveza e que levem à inovação. Por quê? Porque pessoas infelizes produzem menos. Pessoas infelizes desengajam muito facilmente. E se você assistiu às segundas seguras que ocorreram nas semanas anteriores, você vai ver que eu comentei que o índice de desengajamento nas organizações, ou seja, aquela pessoa que está trabalhando, mas ela não está fazendo algo a mais, ela está fazendo apenas aquilo que é demandado, ele é um número muito significativo para o nosso dia a dia. E hoje em dia, com o nível, né, a necessidade que nós temos de estar constantemente se aperfeiçoando, o volume de informações que nós temos, o volume justamente de mudanças a qual nós estamos inseridos, a necessidade de estarmos todo momento buscando conhecimento, tá aí a tendência do lifelong learning, que é da educação continuada, né? Tá aí justamente o volume de dados, tá aí a necessidade de inovação. Não dá para nós termos nas nossas equipes ou dentro das nossas organizações pessoas desengajadas, pessoas que vão fazer apenas o básico, apenas o que está sendo demandado. A gente precisa, sim, que as pessoas tenham algo que se chama esforço discricionário. O que é isso? É esse algo a mais, é aquilo que a pessoa, por vontade dela, ela olha, vê esse desafio e diz assim, eu vou fazer esse algo a mais. Né? Eu vou dar ninguém está dizendo que eu tenho que fazer, ninguém está pedindo que eu faça alguma coisa, mas eu vejo que é necessário para que o meu trabalho possa render, possa produzir, possa ser produtivo, para que eu possa ter performance nesse trabalho, né? Então, aqui tem um ponto importante, só que não estamos mais num momento onde simplesmente eu baixo a cabeça e trabalho feito um robô. Embora, sim, nós ainda encontramos muitas empresas que têm este modelo de trabalho e essa expectativa. Eu estou te pagando, o que eu quero é que você baixe a cabeça e simplesmente trabalhe. Muitas empresas têm isso, né? Só que em épocas onde a gente fala sobre propósito, onde as pessoas estão buscando flexibilidade, né, com o trabalho híbrido, onde inclusive o trabalho híbrido virou uma moeda muito significativa, inclusive sendo mais valorizada do que o plano de saúde, né? Em um momento onde as pessoas querem ser valorizadas pela sua individualidade, né? Ou seja, é uma tendência do cada um é um, com os benefícios flexíveis. Então eu não quero mais aquele pacote de benefícios, eu quero que a empresa possa entender a minha realidade, a minha necessidade, e aí inclusive tem empresas que estão adicionando benefícios PET, né? Porque isso é mais significativo para um grupo de pessoas do que para outro, e esse olhar mais singular das pessoas que estão dentro da organização e menos coletivo, menos grupo, né? O que o grupo quer, mas esse olhar singular. Então, no momento, gente, e aqui eu citei o quê? 3, 4 tendências que estão hoje no mercado de trabalho. No momento que eu tenho essas tendências no mercado de trabalho, naturalmente eu não posso esperar que as pessoas simplesmente vão achar, e você não pode esperar que simplesmente as pessoas vão trocar dinheiro por bunda na cadeira, baixar a cabeça e não pensar, não fazer e simplesmente executar o trabalho que está sendo solicitado. Isso não vai acontecer. Ao longo desse processo, sim, se nós queremos que as pessoas possam entregar produtividade, né? Então, o que é produtividade? A gente está falando de eficiência, a gente está falando de eficácia, a gente está falando sim de performance. E o que é performance? Performance é as pessoas poderem utilizar plenamente a sua capacidade, utilizar plenamente os seus talentos e as suas habilidades únicas para desempenhar a tarefa com eficiência e eficácia. Isso é que é performance, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas para que eu tenha performance, eu preciso
ter um ambiente e ser leve. Eu preciso ter leveza. E quando a gente olha leveza, a gente vai entender que leveza é um estado emocional que nós alcançamos quando a gente tem condições de sermos nós mesmos. E aí nós estamos falando de autenticidade e não, aqui não é um papo de autoajuda, né? Quando a gente está falando de ter liberdade para ser eu mesmo, eu estou dizendo que eu tenho liberdade para opinar, eu tenho liberdade para errar e aprender com esses erros, e eu tenho liberdade, eu não tenho medo, né, de cometer qualquer tipo de erro, porque eu sei que eu não vou ser humilhado, eu não vou sofrer retaliação, e eu tenho liberdade para criticar o que eu não concordo, né? Então, liberdade para ser eu mesmo é eu justamente ter espaço para ser ouvido e para falar a minha opinião, falar aquilo que eu não concordo, para errar e aprender. Então, quando eu tenho isso, automaticamente eu me torno uma pessoa leve. Eu consigo colocar leveza no meu dia a dia de trabalho. Por mais denso, por mais difícil e por maior pressão que tenha no meu ambiente de trabalho. E isso é importante dizer, porque essas coisas todas fazem parte do nosso ambiente de trabalho, né? Agora, criar ambientes de trabalho onde todos prosperam, se faz necessário que eu tenha essa tríade andando sempre junto: inovação, produtividade e leveza. Senão, eu tenho sempre essa balança desequilibrada, né? E o que eu tenho quando eu tenho balança desequilibrada? Eu tenho justamente pessoas adoecendo, eu tenho desengajamento da equipe, eu tenho problemas de proatividade, de falta de iniciativa, de falta de criatividade, eu tenho uma empresa que não consegue se adaptar rapidamente às mudanças, certo? Eu tenho justamente uma empresa que se torna extremamente burocrática, centralizadora, né? Deixa eu ver o que a Tássia colocou aqui. O que você está dizendo é que as empresas têm que buscar mais educação emocional para os colaboradores, líderes e gestores, né? A Tássia perguntou aqui. Então, Tássia, na verdade, o que eu estou dizendo é que eu não diria nem educação emocional, mas o que eu estou dizendo é que as empresas elas precisam buscar mais segurança psicológica, né? E se a gente olhar segurança psicológica como essa grande força motriz, né, que embasa a cultura organizacional, mas também é a base de uma liderança visionária, de uma liderança inspiradora, a gente olha a segurança psicológica como um lugar onde as pessoas conseguem ter resiliência para praticar as mudanças, um lugar onde, a partir da existência de segurança psicológica, um lugar para aprender e aprender de uma forma ampla, aprender com seus erros, aprender o que o mercado efetivamente exige, novas competências. Para vocês terem uma ideia, segundo o Fórum Econômico Mundial de Davos, diz que em 5 anos nós vamos precisar revisitar em 44% todas as nossas competências, né, de quem está no mercado de trabalho. Ou seja, eu vou ter que efetivamente buscar, né, me especializar novamente, me desenvolver com competências que hoje provavelmente eu não tenho, né, mas que vão ser necessárias, e isso em 5 anos é um curto espaço de tempo. Então, certo, Tássia? Então, olha só, quando eu tenho essa base de segurança psicológica, então eu estava dizendo para vocês, quando eu tenho essa base de segurança psicológica, o que eu tenho? Eu consigo ter um espaço para mudança, então as pessoas elas resistem menos à mudança, eu tenho naturalmente equipes muito mais engajadas, né? Eu tenho produtividade e performance, porque a gente percebe um aumento de segurança psicológica, ele também traz um aumento de performance, porque ele cria uma zona de aprendizagem para as pessoas, e zona de aprendizagem faz com que as pessoas se tornem mais criativas, que elas sejam mais proativas, elas tenham iniciativa, e mais do que isso, quando elas estão nessa zona de segurança psicológica, elas não estão numa zona de estresse, numa zona de ansiedade. E quando eu falo zona de estresse e ansiedade,
Eu não tô dizendo aquele estresse natural e normal que todos nós temos no dia a dia e que é bom, né? Eu sempre digo, é bom sentir um pouquinho de estresse, é bom ter um pouco de ansiedade. Por quê? Porque isso nos impulsiona. Tem um momento do estresse, da ansiedade, que ele é impulsionador. Ativa a nossa criatividade, ativa a nossa iniciativa, trabalha muito das nossas competências comportamentais, porém, da forma como estamos vivendo hoje, o nível de estresse e ansiedade ele está muito elevado, ou seja, ele está acima daquilo que efetivamente nos traz impulsionamento e acaba nos debilitando, né? E causando adoecimento. Então, quando eu tenho um espaço de segurança psicológica, olhem só, eu tenho menos resistência à mudança, eu tenho maior engajamento, eu tenho maior performance e aquilo que a Tássia perguntou sobre adoecimento emocional, eu tenho efetivamente menos problemas de saúde mental, de saúde emocional, né? Porque naturalmente, quando as pessoas elas estão mais confortáveis nesta posição de serem elas mesmas, né? Quando as pessoas estão nessa posição de autenticidade, elas conseguem efetivamente ter esforço discricionário, elas conseguem ativar os seus talentos e automaticamente eu vou ter produtividade, inovação e leveza. Então aqui tem um ponto importante justamente da gente ver. Então o futuro do trabalho ele permite termos leveza, produtividade e inovação, por exemplo? Sim, nós estamos num momento e num movimento onde isso se faz necessário. Não é mais assim, seria bom se tivesse. Não, isso é necessário. Quando a gente olha que as pessoas estão buscando trabalho híbrido como fonte de satisfação, como fonte de equilíbrio da sua vida pessoal e da vida profissional, quando nós olhamos para isso e a gente vê que as pessoas querem benefícios específicos para a sua realidade, a gente começa a ver que não, as pessoas não querem mais ser tratadas como robozinhos. E isso parece óbvio, talvez, né? De eu estar dizendo aqui para você, que de repente me acompanha e vê eu falando muito sobre isso, mas, gente, não é a realidade da maioria das empresas. Ainda se existe muito um paradigma que a gente precisa quebrar para poder reinventar os nossos negócios, para poder reinventar, inclusive, as organizações, que é o paradigma justamente de que, o paradigma da revolução industrial ainda, aquele paradigma de que, sim, eu preciso estar num determinado lugar para produzir, sim, eu preciso estar sobre os olhos de alguém para produzir, né? Eu preciso, então, e a gente precisa olhar para isso e pensar que, acima de tudo, nós somos humanos, e como humanos, a nossa busca por eficiência e eficácia, ela tem particularidades, né? E nunca essa particularidade tenha tido um espaço tão grande no mercado de trabalho como ela está tendo agora, né? Então, existe um desafio muito grande que é o momento que nós estamos no mercado de trabalho, que é o limbo. Este modelo que vem lá da Revolução Industrial, né, de que compartimentado, onde cada um entende um pouquinho daquele negócio e faz um pouquinho e entrega para o outro fazer, ainda existe, mas a gente tem um outro movimento acontecendo, ampliando, trazendo para os negócios cada vez mais visão sistêmica, uma necessidade de uma amplitude de visão muito grande a respeito dos negócios. Então não importa se eu estou no marketing, se eu estou na gestão de pessoas, se eu estou na área de tecnologia, eu preciso ter uma visão sistêmica de como aquele negócio funciona, de como a minha área influi, né? E os processos influem para que o resultado ocorra, e como que eu vou fazer para que o meu trabalho possa fluir entre todas essas áreas que se correlacionam, né? Então, eu cada vez mais vou precisar estar entendendo isso. E se eu preciso ampliar essa visão sistêmica, quando a gente fala de visão sistêmica, a gente está falando, sim, de uma competência comportamental,
né? Não, a gente não está falando de competência técnica específica, a gente está falando de competência comportamental. E para que essa competência comportamental possa encontrar um terreno fértil para se desenvolver, eu preciso ter o quê? Segurança psicológica. Então, eu falo aqui muito, né, com vocês a respeito disso, de que a gente debate aqui sobre vários temas e a gente cai aonde? Em segurança psicológica. Por quê, gente? Porque sem segurança psicológica, e aqui eu faço um parênteses, não é que segurança psicológica é a solução para todos os nossos problemas organizacionais. No mundo que nós vivemos hoje e na era da complexidade que nós vivemos, não existe uma solução derradeira, a solução definitiva, né? Não existe. Gravem isso. Nós vivemos em um mundo complexo. Não existe causa raiz dos problemas, né? Quando você fica procurando a causa raiz, a solução definitiva para os problemas, o que acontece? Talvez a tendência de você ampliar, inclusive, o problema e tratar a solução, gastar tempo com uma solução que não te traz retorno é muito grande. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que estamos numa era complexa e que não existem soluções definitivas e que não existem causa raiz. Existe aquilo que eu estou enxergando agora como problema e como possíveis causas. E talvez quando eu começar a mexer num problema, eu vou descobrir que talvez aquela consequência é causa e que aquela causa é consequência e que um retroalimenta o outro, certo? Então, por que eu falo isso para vocês? Para vocês não caírem nesse lugar de que a Carol fala tanto de segurança psicológica, então quer dizer que se eu implantar, se eu tiver uma cultura de segurança psicológica na minha empresa, eu vou resolver todos os meus problemas organizacionais. Não. Agora, quando você tem um ambiente de segurança psicológica, quando você tem uma cultura de segurança psicológica e busca o desenvolvimento dos seus líderes ancorado nessa base de segurança psicológica, você está construindo um solo fértil para que as soluções que você vai implementar possam encontrar um lugar para crescer, né? Para que essas soluções possam sim encontrar um lugar para gerar frutos. Essa é a diferença. Quando a gente fica buscando soluções esparsas, né, específicas, tratando as coisas de forma segregada, o que acontece? Eu entro num looping, né? Então, eu vou, aplico, né, aquela minha solução, aplico aquele remédio, passa alguns meses, eu tô de novo com o mesmo problema, num outro setor, com outras pessoas, com uma outra carinha, com uma outra roupa, mas é o mesmo problema. Ele continua ali. Ele só dei um enfeitadinho um pouquinho diferente. Então, essa é a diferença. Por isso que, quando a gente fala de eu preciso aumentar a minha performance, eu preciso aumentar a minha produtividade, eu preciso não olhar para isso como algo estanque. Eu preciso, ao mesmo tempo que eu amplio eficiência, produtividade e performance, eu preciso também olhar e dizer, bom, eu estou conseguindo ampliar na mesma proporção leveza no ambiente de trabalho, eu estou conseguindo trazer essa leveza para o ambiente de trabalho, eu tenho um ambiente de trabalho onde as pessoas podem ser elas mesmas, e aqui de novo eu reforço, o que é ser elas mesmas, né? Não é o papo de autoajuda, de uau, todo mundo se cumprimenta, bate palminha, etc. Não, tem nada a ver com isso, né? Elas podem ser elas mesmas, as pessoas têm liberdade para opinar, as pessoas têm liberdade para criticar, as pessoas têm liberdade para errar e aprender com esses erros e tomar medidas diante desses erros, né? As pessoas têm liberdade para criar dentro dessa organização. Isso traz leveza. E é isso que a gente precisa buscar se nós queremos ser inovadores. E quando a gente fala em sermos inovadores, eu não estou falando de tecnologia, né? Inovação é algo que precisa permear a empresa inteira. E eu preciso pensar inovação em processo, uma forma de fazer diferente, uma forma de pensar, de apresentar diferente. Isso já é inovação. E com a velocidade que nós precisamos inovar no mundo de hoje, se eu olhar somente para a produtividade, eu corro o risco
de ficar parado no tempo. Agora, se eu andar com a tríade leveza, produtividade e inovação juntas, ancoradas em segurança psicológica, opa, aí eu tenho aumento potencialmente e exponencialmente as minhas chances de sucesso diante de um mercado altamente competitivo, diante de um mercado que muda muito, diante de um mercado que tem um volume de informação que muitos de nós não conseguem acompanhar. Esses dias eu estava lendo uma pesquisa que dizia que o volume de informação que nós geramos aí, parece que anualmente chega em 175 zettabytes. Gente, coloca aí no Google para você ver o que é zettabytes. É um número gigantesco, a gente não consegue nem mensurar isso, o quanto seria, é absurdo, ou seja, nós não conseguimos ter acesso a todo esse volume de informação, mas as mudanças nós sentimos, elas estão aí, elas batem na nossa porta todos os dias, e se eu não tiver espaço, né, para ter leveza, para que eu possa ser mais eficiente, eficaz, eu não terei inovação. Certo? E a base para que eu possa construir um futuro do trabalho onde leveza, produtividade e inovação possam andar lado a lado, de mãos juntas, está na construção de uma cultura de segurança psicológica, né? Tendo o desenvolvimento das lideranças como base alicerçado nessa questão, certo? E aqui eu deixo justamente um convite para vocês, né? Se você tem interesse em conhecer mais a respeito desse assunto, a respeito de como a segurança psicológica pode sim impulsionar uma cultura organizacional com leveza, produtividade e inovação e criar organizações mais resilientes e adaptáveis para o futuro, né? E ainda entender como que essa segurança psicológica ela funciona na prática da liderança, criando uma liderança segura. Que o que é essa liderança segura? A liderança segura é a base de qualquer estilo de liderança. Não importa se você é um líder executor, se você é um líder que desafia, se você é um líder planejador, um analista, não interessa. Se você tem segurança psicológica na sua raiz, na sua base, ela vai ser uma força motriz do seu estilo de liderança, ela vai potencializar o seu estilo de liderança e vai fazer com que você tenha condições de criar equipes mais engajadas e coesas, certo? Então, se você quer saber um pouco mais a respeito disso, há mais ou menos umas 3 semanas eu lancei o manual prático Liderança Segura, como construir empresas resilientes e inovadoras. O link está aqui na minha bio, é só você entrar justamente no link da bio e liberar o acesso a esse manual prático. Nesse manual, gente, eu falo sobre o que é segurança psicológica, trago inúmeros cases de insegurança psicológica para você aprender com quem não sabe fazer segurança psicológica, não sabe aplicar e quais as consequências que teve. Trago também um case de sucesso mundial sobre segurança psicológica, estratégias de como que você pode implantar a segurança psicológica, alguns desafios, algumas atividades, inclusive, para você já começar a praticar agora a segurança psicológica na sua liderança e se tornar um líder seguro, tá bom? Para isso, é só você acessar o link da bio, ou você pode me pedir aqui nos comentários, eu mando para você por inbox também o link. Certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse Segunda Segura de hoje, onde a gente está falando sobre o futuro do trabalho com leveza, produtividade e inovação. Será que era possível ter esses 3? Espero que você tenha chegado a essa conclusão de que não existe um futuro do trabalho sem leveza, sem produtividade e sem inovação, e que você possa olhar para o seu dia a dia de trabalho e pensar, como eu posso trazer mais leveza, se é leveza que está faltando, como que eu posso trazer mais inovação para o meu local de trabalho, se é isso, e pensar se realmente o seu ambiente de trabalho tem segurança psicológica para que você possa ter esses 3 subprodutos aí de um ambiente
que seja seguro, um ambiente onde as pessoas podem ser elas mesmas, um ambiente onde a criatividade flui, mas mais do que tudo, um ambiente onde todos prosperam, certo? Então, nos vemos na próxima semana, na próxima segunda-feira, Segunda Segura, às 11h30 aqui no Insta, tá bom? Um grande beijo, boa semana para vocês e tchau, tchau!